Meus irmãos, nós estamos iniciando a reunião da noite, dando as boas-vindas a todos. Vamos ler a mensagem, a fim de que nós possamos nos preparar para a nossa oração. Maria Dolores, poetisa, escreve através da mediunidade Chico Xavier: não digas, não sou feliz. Ante a dor que te acrisola, a terra é sublime escola, lembrando imenso jardim. Fita o quadro que te cerca, domar as mínimas fontes, do abismo ao topo dos montes, tudo é vida ao céu sem fim. Não fales que vês apenas seres fracos e infelizes, trevas, chagas, cicatrizes, tristeza, nódoa, pesar. Recorda que não cresceste sem apoio, sem afeto, sem os laços prediletos que brilham no próprio lar. Não fales que a solidão fez-te o mal sem remédio, que nada te cura o tédio, que não sabes de onde vem. Sai de ti mesmo e olha em torno, verás por todos os lados os irmãos infortunados rogando o amparo de alguém. Não digas que tudo falha, que acima de qualquer crença vale mais a indiferença do que se fazem ateus. Conta com as forças que te apoia, de certo perceberás que a luta é o preço da paz e tudo é bênção de Deus. Maria Dolores, a sua poesia Não Digas, pedindo que nós reflitamos, para não entrar no pessimismo. Vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, este é mais um daqueles momentos que carregaremos conosco pela eternidade. E para tanto, Senhor, pela importância do momento em que aprendemos a estabelecer rota segura aos nossos passos, indispensável se faz o amparo de celestes benfeitores. Rogamos-te, ó Cristo, para que permitas que espíritos, nossos anjos da guarda, fazendo-se presente, possam assistir-nos, e que a nossa oração possa alcançar irmãos outros, vezes muitas, passando por dores muito maior do que as nossas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos. Assim como nós perdoamos a quem nos deve. E não nos deixeis cair nas tentações do mal, pois teu é o poder e a glória para todo sempre. Que Deus possa nos abençoar, dando-nos a paz. Estamos iniciando, meus irmãos, com essa oração, a reunião da noite, dando as boas-vindas a todos. Nesta noite nós temos a alegria de receber nosso irmão Vaninho, convidado da nossa instituição, para trazermos as mensagens, as notícias do Evangelho. Ele é um trabalhador da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz de Cascavel e também responsável pela programação da 10ª URI, que tem sede naquela cidade. Almas queridas, espíritos imortais, meus irmãos, que a misericórdia divina, uma vez mais, nos envolva a todos e que possamos continuar em harmonia intensa. Vir à fraternidade para nós é como continuar em casa. Ademir é muito bondoso quando fala em 3 décadas. Lá se vão muito mais tempo, Mas são essas almas que se encontram no espaço e no tempo. E aí realmente é uma festa constante de troca, de gentileza no aspecto positivo.
Mas o trabalho nos espera e nós vamos encetá-lo com uma proposição esta noite. Entendermos, e se conseguirmos lograr isso, nos daremos por satisfeitos, a condição de salvação no Espiritismo. Será que o Espiritismo salva? Porque nós vemos na nossa bandeira profunda de que fora da caridade não há salvação. E que muitas vezes, equivocadamente, nós entendemos a caridade de uma maneira meia canhestra, né? Embora uma não dispense a outra. Mas a caridade é uma coisa muito mais profunda do que a gente pensava. Será possível alcançarmos o objetivo existencial e a resistência para todos os embates que a vida sempre nos reserva? E é fundamental que isso aconteça. Por esta razão é que nós estamos no mundo físico, né? O mundo físico foi criado para que na vida de relação os espíritos limem-se, convivam, desenvolvam seus potenciais profundos e vençam a sua sombra densa, dos nossos equívocos em relação ao nosso passado não muito recomendável. Tudo isso nos ajustando para dar um salto de qualidade na nossa evolução. Fundamentalmente, a encarnação tem esse propósito: o espírito evoluir, reeducar-se e evoluir sem sombra de dúvida. Vantagem de se praticar o bem, a segunda palavra do alfabeto divino, o preço da autoiluminação, a companhia mais vigorosa e enriquecedora que existe, e faremos algumas considerações finais. Como trabalhamos na área da pedagogia, nós fizemos esse roteiro, então, são as ideias principais que nós queremos trabalhar e concluir exatamente com responder essa pergunta, se é possível a gente suplantar os óbices que a vida física nos oferece, né? A nossa premissa primeira consta do seguinte: o Espiritismo não só demonstra a sua existência, mas o apresenta sob um aspecto tão lógico que não há lugar para a dúvida de quem quer que se dê o trabalho de estudá-lo conscienciosamente. Não adianta achar que a proposição kardeciana é estudá-lo com a consciência realmente reta. Não pedimos aos cientistas que acreditem, mas como o Espiritismo é uma filosofia que escapa, que eu digo que ocupa largo espaço no mundo, mesmo que se tratasse de um sonho, ele merece um exame, pelo menos para tomar conhecimento do que ele diz. Só uma coisa lhe pedimos: estudá-lo, mas estudá-lo a fundo, para lhe não atribuir aquilo que ele não diz. Depois, então, creiam ou não creiam, que experimentem, ajudados por essa alavanca tomada como simples hipótese, resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, sociológicos, morais, sociais, etc., ante os quais têm fracassado, e verão o seu resultado. Diz o codificador, na sua lucidez profunda: pedir-lhes fé seria exigir muito, né? Mas você quer comprovar, então você experimente. Mas tem que ser desarmado. Não sei, né? Nós temos visto alguns trabalhos científicos neste olhar do espírito imortal. Mas a ciência ainda está longe realmente de assimilar estas questões. Allan Kardec, na Revista Espírita, de outubro de 1862, onde ele fala de Apolônio de Stiane. Entremos na nossa questão, principalmente na nossa obra fundamental, no Livro dos Espíritos, porque é dela que nós vamos tirar algumas, ilações interessantes. A primeira, o codificador faz o seguinte: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Veja que é uma pergunta muito interessante. Será que há exceções na obra da criação?
E as respostas são extraordinárias, embora as perguntas, as perguntas feitas são realmente incríveis. E no mesmo tom respondem os guias da humanidade. Todos nós somos criados simples e ignorantes e se instruímos nas lutas e tribulações da vida corporal. Então já começamos a ver a razão de estarmos aqui. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadiga e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Uma vez eu vi o maior centroavante que já pisou nesse planeta, dentro da área, chama-se Romário de Souza Faria, hoje é político. E ele disse o seguinte: quando o Papai do Céu me criou, ele disse, você é o cara. Eu digo, mas por quê? Por que só você é o cara e eu não? Então a gente vai vendo umas coisas meio estranhas. Então nós vemos aqui que não tem o cara não. Todos somos criados simples e ignorantes sem saber. E nos instruímos na vida corporal. Não há exceção. Nem o maior centroavante que já pisou. Na área. Tem outro centroavante, obviamente. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Que vantagem? E a gente começa a pensar, Chegam mais depressa ao fim. Tem vantagem, sim. Tem vantagem. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Olha a lógica. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. O sofrimento é inerente à imperfeição. Então, nós vamos ter que ficar esperto. A dor é uma contingência da vida. Não adianta, faz parte, mas o sofrimento já é opção nossa. É diferente. Poderia sempre o homem, então, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que pode? E aqui nós vamos ver um achado. Um lamento de espírito superior. Tem também. Lamenta, Mas até o Cristo nos sinalizou nessa direção. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Olha o lamento, quão poucos dentre vós fazem esforços. Nós estamos falando de 1857. Hoje nós já fizemos esforços, Será que já? Fica a critério de cada um. O que sucede então ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Vejam que são proposições interessantes. São 1019 proposições de uma filosofia tão profunda que faz 32 anos que nós procuramos algo em qualquer tratado científico filosófico do mundo que supere isso. Não supera. Não encontramos ainda. Não encontramos. Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Não parece um programa de índio? Eu já passei por essa contingência, não consegui lográ-la. Porque eu não quis, eu poderia fazê-lo, eu vou repetir. Olha só. Eu mesmo, no mundo espiritual, vou me tocar, meu Deus. E agora, meu filho, vamos recomeçar. Outra vez. Fica estacionário, podendo assim prolongar o sofrimento da expiação. Então, informações interessantes. Premissa segunda. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Isso é um alento. Por isso que o espiritismo conforta, elucida e depois estimula. Nós temos que sair daqui hoje, não embaixo, pelo amor de Deus. Senão nós estamos perdendo o nosso tempo. Todos se melhoram, todos, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros lá na frente,
Esta melhora se efetua por meio da reencarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Chegará um dia, meus queridos, que nós vamos reencarnar e desde a mais tenra infância nós vamos deixar os pais doidão, arrepiados. Aliás, já está começando. Nós temos 3 lá em casa, que é uma coisa muito séria. Não se sabe de que nave desceram essas crianças. Mas a gente foi avisado. Há uma mudança em curso. E isso a gente está sentindo na pele, né? O que eles precisam, sem sombra de dúvida, é limite. Porque o resto é impressionante. Quem é vovô aí deve saber o que eu estou falando. Né? Sabe o que estou falando. Ou papai, né? Algumas imagens do cristianismo primitivo, porque a gente colocou isso aqui, porque tem também relação com a nossa luta da perseverança. E vejam bem que achado, isso consta do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, nós estamos se referindo quando Jesus, não nós, quando o Cristo cósmico pronuncia a palavra amor, porque até então não sabia de que se tratava o amor nesse tom. Os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Vejam bem, por que isso aconteceu? O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, embora o mecanismo sempre existiu. O que faz o Espiritismo a comprova, como uma lei natural, né? E a reencarnação, está atento, digo, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfante da morte física, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Você não é um corpo que tem uma alma e que precisa ser salva. Sabia disso? E a gente engoliu isso milênios. Você é um espírito imortal, que de tempos em tempos se reveste de um corpo físico para desenvolver sua herança divina. E o seu objetivo é chegar à perfeição, à plenitude. Foi um choque quando descobri isso. Foi um choque, mas é a realidade. E não adianta querer dizer que o Espiritismo inventou isso. É uma lei natural. Mais cedo ou mais tarde o ser humano vai se debruçar com ela. Esteja onde ele estiver. Tenha a filosofia que tiver, ciência que tiver, ou não ter nenhuma. Ele vai se deparar com isso, né? Porque é lei natural. Já não é o suplício que ela conduz o homem. Condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. E aqui está, então, coisa extraordinária que ninguém tem. O sangue resgatou o espírito. Mais de 1 milhão de criaturas, quando Jesus pronunciou a sublime palavra amor. Mais de 1 milhão. O sangue resgatou o espírito. E o espírito que está acordando agora tem como tarefa resgatar da matéria o homem. Essa é a nossa tarefa. Aqueles que vamos despertando, temos que propor para que o outro acorde também. Então, muito interessante. Sabeis, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Sabeis? É que aspirando à felicidade, todos nós aspiramos, e a liberdade vos esgotais jungida a um corpo físico que vos serve de prisão, em vão esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, caís no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia,
e vos julgais infelizes, porque a gente não sabe o sentido real da existência, né? E a gente entra nesse parafuso aqui. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas em todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busquei neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruir acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação. Alguém sabe de quem se trata ou não? Anjo da libertação. A desencarnação, popularmente, né? Para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativos. Não adianta querer acelerar o processo, aguarda que essas coisas acontecem naturalmente. Duas imagens muito bonitas, uma do filme Nosso Lar, inclusive, e a outra com tons de violeta, que a Luciana que está ali me olhando sabe por quê, né? Lembrai-vos de que, concluindo a mensagem, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Guarda ainda outro fim à encarnação: suportar a prova que cada um tem na obra da criação. Cada um de nós tem uma tarefa definida na obra da criação. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar, afrontai-os resolutos. Duram poucos, 80, 90 no máximo, talvez menos, né? E vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubiloso por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Pedir fé, então, para o cientista seria demais, realmente, né? Mas aqui são convicções individuais de cada um de nós. Esta mensagem está disponível para nós já, né? Desde 1864 e consta do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito, meus queridos, avança no rumo da plenitude. E tudo quanto retém na retaguarda transforma-lhe em junção penosa que terá de vencer. Esse esforço vigoroso não pode nem deve ser postergado, nem transferido para ninguém, porquanto faz parte da agenda evolutiva de cada qual, cada um de nós. Quem quiser vir depois de mim, tome a sua cruz de cada dia, siga-me. É a proposta crística. Quem quiser, ele não obriga ninguém. Quem quiser, né? Ao Espírito, temos que sair daqui para cima. Olha, eu fico estimulado quando eu vejo um texto desse nível. Ao Espírito está destinada a glória solar. E a gente chora pitanga. Às vezes eu digo, poxa, eu nem me casei ainda. Grande coisa. Alcançá-la é a meta oferecida pelas reencarnações, por cujas experiências burila os sentimentos, ilumina os conhecimentos, supera os limites. Está na nossa mão. Está na nossa mão. Há naturalmente um preço a pagar. Estamos assim a fim de, que é o do sacrifício, da constante vigilância, não do Alexandre. Eu não tenho que vigiar o Alexandre. Eu tenho que vigiar os meus pensamentos. A mim, não? A fim de que o escarracho, essa resistência do mal que pode permanecer, seja arrancado sem dano à planta boa do conhecimento, né? Nós vamos ver que coisa interessante. Isso aqui é a benfeitora Joana de Ângeles, no seu livro Amor como Solução. Ela propõe, porque nós já tentamos de tudo. Agora falta tentar, enfim, o amor. Ela chegou a escrever o livro Amor como Solução.
É muito interessante, né? É a lição 7. Isso posto só nos remete para cá. Voltamos lá no Evangelho de Jesus, então. Deixai crescer ambos juntos. Quem? O joio e o trigo. É uma simbologia que agora nós estamos compreendendo perfeitamente, né? Até a ceifa. Ué, o que seria a ceifa, né? E no tempo, na oportunidade da ceifa, direi aos ceifeiros: olha aqui, pessoal, recolhei primeiro o joio e atai-o, prendei-o, ligai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Será que dá para a gente entender agora o que Jesus estava falando? Naquele tempo era complicado, a nossa cabecinha era muito pequena. E Jesus chega a dizer: olha, eu tenho muita coisa para vos dizer ainda, mas por hora não dá. Não faz muito tempo eu vi o próprio Viana de Carvalho com o Divaldo. Olha, Baiano, eu estou tentando dizer uma coisa, você não entende mesmo. Olha só, Viana de Carvalho e o Divaldo. Não é brincadeira, né? Imagine o Cristo conosco há 2000 anos atrás. Mas a lição ficou para que a gente entenda de uma vez por todas. Aqui. Vamos trazer para cá. E aí a gente chega nisso. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. Entendeu? Tentemos desenraizar a ciência do infinito, o Espiritismo, que ficará conosco para sempre. Tentemos para ver se é possível isso. Não? O machado já está colocado junto à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Será que dá para entender ou não? Além disso, ele disse o seguinte, o Batista, o precursor do Cristo: eu vos mergulho, lavo na água para o arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu. Era só governador espiritual do planeta, né? Do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo, na centelha divina em todos presente, e no fogo que fortalece, que vivifica e purifica espíritos envoltos no frio da descrença e da indiferença. A pá, em forma de garfo utilizado para joeirar, ou seja, jogar o grão malhado contra o vento, né? Está em sua mão. Limpará sua eira. O que é a eira aqui? O local para debulhar, trilhar, secar e limpar cereais e legumes. No caso de grãos, local onde é realizada a seleção posterior à colheita, sobretudo para a eliminação da palha. Não é uma boa que a gente ser palha, né? Recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. São imagens fortes que tinham que chocar mesmo, mas não foram entendidas naquele momento. Agora a gente já está entendendo isso, né? Isso posto, meus queridos, assevera-se equivocadamente que o amor torna a pessoa fragilizada, dependente, sujeita a ser enganada, em razão da confiança que deposita em outras criaturas que não são dignas sequer de respeito, menos de consideração. O argumento, destituído de qualquer legitimidade, serve de bengala psicológica para aqueles que sofrem de conflitos e de insegurança, encontrando motivo para evadir-se da prática do sentimento elevado. Então a gente arranja desculpa para tudo, né? Mas é uma bengala psicológica. E o conceito é real mesmo. O amor fortalece sempre aquele que o cultiva, porque o vitaliza. E quando se direciona a alguém de maneira nenhuma, torna submisso a esse afeto. Dá-lhe, ao inverso, uma visão correta dos valores que exornam o caráter do outro, sem que isso lhe diminua o sentimento que vigora em forma de estímulo e socorro, nunca para usufruir-se e beneficiar-se. O amor real apenas doa-se, não exige retorno, né? Certamente há muitas pessoas que não sabem entender o sublime fenômeno do amor e se utilizam desta dádiva com que os demais as honram, não correspondendo à confiança, procurando tirar proveito, enganar, explorar. Certamente há estas pessoas, né?
O amor, porém, não se equivoca quando é verdadeiro e tem as suas raízes fincadas nos objetivos elevados da legítima fraternidade. É claro que percebe as manhas e deficiências morais daquele a quem se dirige. Se faz meio de bobo, né? Exatamente por ser nobre e produtivo, nunca se submetendo a quaisquer caprichos. Se por acaso cede em alguns momentos, talvez seja para demonstrar a qualidade de que se constitui, porém perfeitamente lúcido, conseguindo discernir os aparentes dos verdadeiros valores morais. Sem dúvida, muitas vezes, um abraço pela frente e coisas estranhas pela retaguarda. Mas a gente define isso tranquilamente. Da minha parte, jamais. Jamais. A gente compreende perfeitamente. Está vivendo um momento complicado, vai responder por isso. Não cabe a nós devolver na mesma intensidade. O amor é possuidor de coragem imbatível onde quer que se apresente. Quando Jesus jornadeava sob o peso da cruz pela via dolorosa, em abandono por quase todos aos quais se doara, estoicas mulheres que o amavam romperam com o preconceito e desacataram o status perverso que as considerava inferiores para segui-lo ao Calvário. E ali ficaram até o momento extremo. Se nós pesquisarmos, nós vamos ver que tinha com Jesus 5 mulheres e um jovem, que depois tornou-se o grande João Evangelista, né? Os demais até hoje não se sabe onde é que andam. Vejam como é que é a coisa. Criaturas que Jesus deu a própria vida, né? Quantos de nós também. Impulsionadas por essa energia incoercível, enfrentar os doestos e a chocarrice dos maus e dos insanos sem qualquer receio. Consciente do dever de acompanhar aquele que as convidava para o banquete da felicidade, Jesus, ajudando-as a vencer todas as barreiras que as isolavam do mundo social, submetendo aos caprichos e às paixões primitivas dos dominadores das suas existências. Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ele dignificava o elemento feminino. Ele as colocava ombro a ombro, né? E isso realmente incomodava. Porque era corrente na época que tinha que se sujeitar. Nem alma tinha. Olha a que ponto nós chegamos. E ele a colocava no patamar. Claro que todas se apaixonavam por aquele homem extraordinário. Quem não faria, obviamente. Ninguém te condenou, mulher? Não. Então eu também não te condeno. Só que não tornes a te equivocar, para que não te sucedas algo de pior. A lição vinha, sem sombra de dúvida, né? O governador do nosso planeta. O amor deu forças a Jesus na cruz, de forma que suportou todas as crueldades que lhe foram impostas com sobranceria e misericórdia. A gente coloca o nosso anjo querido na cruz e libera um celerado. Esse é o crime do inconsciente coletivo da humanidade. Custa caro. Embora ele já tenha nos dispensado disso, não sabe o que estão fazendo, né? Não sabe o que estão fazendo. Fê-lo silenciar diante dos falsamente fortes que pareciam ter poder sobre a sua vida. Pilatos teve a coragem, ousou dizer a Jesus o que é a verdade, a petulância de Pilatos, né? Um pigmeu moral. Jesus fez de conta que não era com ele, né? Obviamente. Permanecendo calado diante da massa ignara que tanto amava, para comunicar-se com o criminoso ao seu lado, no momento extremo, concedendo-lhe esperança de renovação e de imortalidade em triunfo. Olha para Dimas e diz, em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí as pessoas dizem, mas como?
Jesus leva o Dimas para a esfera de... Não. Qualquer coisa a partir da desencarnação daquela cruz violenta, daquele escravo, é só eu desembarcar do outro lado, eu já estou no paraíso. Mas é lógico, entendeu? É nesse sentido. A esfera crística é para o futuro. Aí é outro departamento, mais tarde, né? Resistindo à debilidade orgânica sob o exaurir das energias, foi o amor que lhe facultou prosseguir durante as horas agônicas em restrita confiança em Deus. Não bastassem todos os testemunhos demonstrando a excelência desse incomparável sentimento, ainda pôde rogar ao Pai que perdoasse a ignorância e a ignomínia daquelas criaturas perdidas em si mesmo que o matavam. Quem é que faz isso, né? Será que a gente faz? O amor é portador de expedientes inesperados, abrindo portas que pareciam fechadas e ampliando o seu campo de ação quando tudo são limites e pequenezes. Ama para ver. Ama, tenta amar. Pronuncia a palavra amor como Cristo pronuncia, do fundo do coração. Ama para ver o que acontece se as portas não se abrem. O amor é portador de expedientes inesperados, então. E foi esse mesmo amor que levou o Mestre a reconvocar Simão Pedro ao ministério espiritual, arrancando do remorso resultante da negação e da culpa. De tal forma que, renovado mais tarde, se deu também em holocausto, tocado pela magia irradiante desse sublime sentimento. Não deve ter sido fácil, né? Antes que o galo cante, Pedro, tu me terás negado 3 vezes. No momento que o galo cantou pela terceira vez, o apóstolo entrou em parafuso. Porque se cumpriu aquilo, né? Se cumpriu. Então deu para ver a debilidade do caráter. A partir desse momento, ele começa a fazer a sua transformação radical. E vai até o fim, realmente, cumprindo com a sua obrigação. Também foi o amor, meus queridos, que inspirou o Rabi a buscar Judas nas regiões penosas do mundo espiritual inferior, para facultar-lhe oportunidade de redenção e de progresso através dos tempos, edificando-o para sempre. Primeiro pensamento que ele teve após a saída da cruz foi para Judas. Como é que pode? Isso é por isso que quando ele pronuncia a palavra amor, a gente fica, porque é algo muito extraordinário. Não há conjuntura difícil que o amor não solucione, nem situação penosa que não suavize e acalme. Não há. É verdade. A pessoa que ama não é ingênua, que possa ser facilmente enganada, nem é sagaz, astuta para dominar. É lúcida, consciente do significado da vida e dos objetivos que deve perseguir, investindo-se de sentimentos relevantes para que alcance passo a passo, patamar a patamar, as esferas da imortalidade vitoriosa. O nosso destino está nas nossas mãos. Vamos atingi-lo quando nós o desejarmos atingi-lo. Quando não é autêntico, o amor é irracional, deixando-se amesquinhar e vencer pelos agiotas chantagistas da emoção perturbada. Facilmente se rebela e se desconcerta, tombando no desânimo e na mágoa, porque as suas não são as estruturas de segurança que facultam a elevação e conduzem ao bem verdadeiro, quando ele não é real, quando ele não é autêntico. A benfeitora continua dizendo que o investimento no amor é de maior segurança e rentabilidade, porque de sabor eterno, sem perigo de perder-se ou ser defraudado sobre qualquer aspecto. Há uma claridade interna que vige no amor, na qual tudo se esclarece e se torna fácil de entendimento. Como a luz, o amor é fonte inexaurível de energia benéfica, facultando saúde e promovendo a paz. É terapêutico, né? Terapêutico. Enquanto existe, não se lhe extingue a luminescência, nem lhe escasseia a harmonia.
Quando amas, uma receitinha para nós, tornas-te generoso e afável. Já estamos assim? Generoso, afável, mas não pródigo em excesso ou dedicado sem extremo. Em extremo, digo, caso a circunstância não te favoreçam com os meios para expor os sentimentos de afetividade e companheirismo. Por isso, ninguém pode prejudicar-te ou desmerecer-te a confiança em razão da claridade interior que te leva ao discernimento dos parâmetros que devem orientar a expansão da tua afabilidade. É uma receitinha interessante que, posta em prática, nos ajudará muito. Diante do leito do filhinho enfermo, noites a fio, pais abnegados têm força para resistir a todos os lances, os dramas cruéis, sustentado pelo amor, sem dar-se conta de si mesmo, dos seus limites e das suas possibilidades. É verdade, pais? Claro que é. A gente tira força, não se sabe da onde, porque ama. Aí está o negócio, né? Além disso, ama, portanto, a cada criatura, especialmente aquelas que não são dignas de amor. Como filhos doentes que estão no seio da humanidade, esperando a tua doação, a fim de crescerem e de se libertarem das imperfeições morais em que se firmam. O sangue resgatou o espírito. O espírito agora que acordou tem que resgatar o homem da matéria. Essa é a nossa tarefa, né? Essa é a nossa tarefa. Amando sempre, alcançarás o objetivo existencial e terás resistência para todos os embates que a vida sempre reserva. Amando, nós vamos conseguir, né? Garimpo de Amor é o outro livro da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, que ela publicou no ano de 2002. Considerações finais, meus queridos. As multidões sucediam-se em torno dele, apresentando-lhe as mesmas ansiosas aflições. Saciadas com o pão, o peixe e a luz, iam-se, sendo substituída por outras mais ávidas que chegavam. Embora as multidões fossem a paixão do Cristo. Sem cansaço ou fastio, a sua presença era um traço de união entre os homens que, por sua vez, se detestavam em contínuas contendas infelizes. Nos intervalos dos atendimentos coletivos, acercavam-se às pessoas e o interrogavam sem cessar. Atendia a massa e atendia individual. As lições propostas não logravam penetrar-lhe as províncias da mente do sentimento. Cada um queria um contato direto, especial. Eu quero resolver o meu problema. O problema coletivo não me interessa, eu quero resolver o meu. Se a gente entendesse que resolvendo o coletivo resolve o individual também, né? A uma mulher que o questionara sobre o método de vencer o sofrimento, ele propusera o amor. A um homem que pretendia a glória, ele sugeriu o amor. A um guerreiro que planejava o triunfo, ele conclamou ao amor. A um caminhante solitário que se queixava de abandono, ele afirmou que o amor é a companhia mais vigorosa e enriquecedora que existe. Se eu amo, eu já estou acompanhado. E porque todos desejassem a realização individual, pensando em si, como lá em Minas, no lugar onde eu servia, no tempo que eu estava no exército, farinha pouca, meu pirão primeiro. Entendeu? Sempre o individual, né? Com todo respeito àquele povo querido que a gente ama demais. Ele estabeleceu que somente através do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é que o ser atinge as comiadas da evolução em forma de vitória real.
Então está valendo. É por isso que ele sintetizou o decálogo nos 2 mandamentos. Está valendo. Ele facilitou para nós. Porque o espírito superior, meus queridos, fala pouquinho. Mas quando a gente começa a meditar no que ele fala, a gente se assusta. Porque ele diz um tratado, né? Todavia, os interlocutores que somente queriam ser amados, receber o elixir do amor, porém não estavam dispostos a doá-lo e doar-se, entristeceram-se e saíram a pensar. A multidão, foram todo mundo embora. Aquele discurso foi pesado demais. Aí Jesus diz, inclusive, para os apóstolos, e vocês não querem ir também? Imagine que situação, né? Vocês também não querem ir embora? Os 12 já tinham deixado tudo pelo Cristo, ficaria difícil, né? Está no livro Paz Íntima, da benfeitora Eros, através do nosso querido Divaldo Franco. A lição é a conquista pelo amor. Meus queridos, não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Isso é um conceito do apóstolo Paulo. Olha aí, né? Está lá em Gálatas, na carta em Gálatas 6:9. A perseverança, o nosso querido Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso Chico Xavier, a perseverança é a base da vitória. Perseverança. Não esqueças que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Será que aquele que perseverar até o fim salvar-se-á? Será que é isso? Não? A benfeitora Joana de Ângeles para o seu médium, na preparação de toda essa estrutura que nós estamos vendo aí. Mais de 60 anos de trabalho que estão fazendo aí, né? Desde 1964. Diz ela para o médium, olhem só, para o médium, né? Eu tenho a tarefa de caminhar contigo na atual existência corporal e envidarei todos os esforços para que a nossa missão se coroe de êxito. Olha o que diz a benfeitora. Às vezes ele diz assim, ó, não queiram ter uma freira de guia, ele diz assim, né? Mas ela é, porque ela esteve na cruz com o Cristo. Ela é uma das 5 mulheres. Ela é Joana de Cusa. Ela sabe da coisa. Ela viu o filho sendo queimado. E ela não abjurou Jesus. Então nós vemos com quem estamos lidando. E ela quer que a gente fique desse jeito. Entendeu? E nós estamos caminhando para isso. Não esperes de mim aquilo que o mundo pode dar, e que tu conseguirás com o teu próprio esforço. Mas eu te afianço ser necessária a tua fidelidade à palavra do Senhor. Ela põe como condição sine qua non. Contes com a minha presença de amiga na razão direta em que eu possa contar contigo nas necessidades do nosso programa. Então, a nossa história aqui é uma estrada com dupla mão, né? Como vai, tem que vir também. E estão cumprindo rigorosamente o programa, sem sombra de dúvida. O apóstolo Paulo, retornando, quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação, martírio que se aproximava. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amaram a sua vinda. Todos, está aberto para todos nós. Combater o bom combate, que é uma briga comigo, não com o outro. O bom combate é eu vencer a mim próprio. Sem dúvida, não? Sem dúvida. Codificador, Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1862, fevereiro. Considero como um grande favor do céu poder testemunhar o bem que ela, a doutrina espírita, já fez.
essa certeza da qual diariamente recebo os mais tocantes testemunhos, paga-me com juro todas as penas e fadigas. Não peço a Deus senão uma graça, a de me dar força física suficiente para ir até o fim de minha tarefa, que está longe de terminar. Ele ainda ficaria no corpo mais 7 anos. Ele desencarna no dia 31 de março de 1869, trabalhando praticamente sem parar, em torno de 14 anos, para nos legar esse tesouro que nós sequer ainda mergulhamos em profundidade. Extraordinário realmente a codificação, para que a gente possa avançar sobremaneira no nosso processo ético-moral. A mensagem final não podia ser outra, né? Vamos deixar aqui no quadro: tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Cristo. Então, meus queridos irmãos, esta é a reflexão que nós estamos trazendo nesta noite, verificando sem sombra de dúvida se que utilizarmos a nossa vontade férrea, nós conseguiremos suplantar os óbices que a vida tem nos feito para que nós cresçamos na direção da luz. Do fundo do nosso coração emana uma imensidão pelos fluidos benéficos que recebemos nesta noite, esperando revê-los em dias breves. Muita paz a todos.